Boa noite. É com muita satisfação que eu estou aqui e hoje eu trouxe a reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Então, na parábola diz: um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles pediu ao pai a parte da fazenda. O pai dividiu, deu para ele a parte da herança e ele foi embora para uma terra bem distante. Nessa terra distante ele gastou toda a fortuna, com um modo de vida devasso. E ele gastando tudo, naquela terra também passaram por uma grande fome, onde ele acabou indo trabalhar guardando os porcos. E a fome dele era tão grande, que ele queria comer a ração dos porcos. E ele caiu em si, que os trabalhadores do pai tinham pão em abundância. Nenhum deles perecia de fome. Então, ele levantou-se e pensou em pedir perdão ao pai e pedir um trabalho na fazenda. E voltou. Chegando próximo à fazenda, o pai dele avistou de longe, saiu, abraçou e pediu aos servos que arrumassem uma túnica, uma sandália e matassem o bezerro cevado. O bezerro cevado é o melhor bezerro que tem na propriedade. E ele disse: vamos nos alegrar, vamos festejar, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O irmão mais velho, estava trabalhando, lavrando, e quando retorna ao lar vê a festa e pergunta para um dos servos o que estava acontecendo. Quando ele ficou sabendo, ele ficou entristecido, e daí o pai veio estar com ele e ele falou para o pai: pai, eu sempre estive contigo, sempre guardei os seus mandamentos, e você nunca me deste nem sequer um cabrito. O pai disse: filho, nós precisamos nos alegrarmos com seu irmão, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, eu trago as seguintes reflexões para essa palavra, para essa parábola. Onde estão o filho pródigo e o filho mais velho nos dias atuais? Quando nós agimos como o filho mais novo ou o filho mais velho? O que significa a herança nessa parábola? Quem é o pai? O que quer nos ensinar quando fala do sofrimento do filho pródigo? Como estamos agindo diante das provações nos dias de hoje? E o que quer nos ensinar quando fala sobre os trabalhadores do pai? Então, essa parábola, interpretada à luz do entendimento espírita, encerra os seguintes ensinamentos básicos. Primeiro, a imutabilidade de Deus, princípio sustentado, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. Segundo, unidade do destino, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Terceiro, a lei de causalidade, ou seja, de ação e reação. Causas e efeitos, o despertar das consciências adormecidas. Quarto, a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. E quinto, finalmente a evolução individual dos seres racionais, conscientes, como lei natural e irrevogável. Então, uma análise superficial do texto sugere que o jovem enfrentou sérias privações, todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados para sobreviver, precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra como guardador dos porcos. Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. A parábola oculta ensinamentos transcendentes sobre o véu do símbolo. E eu pergunto para vocês, onde está o filho pródigo nos dias atuais? Quando que nós agimos como o filho mais novo? Então, o filho pródigo está em cada um de nós, que diante das ilusões do mundo, vivemos como se não houvesse amanhã, esquecendo a nossa verdadeira missão aqui na Terra. E de repente nós estamos passando por atribulações para nos fazer voltar às nossas questões espirituais
e para as nossas responsabilidades que foram aceitas por nós antes de nós reencarnarmos, como a gente acabou de ler também na mensagem que ela leu sobre as desilusões. E o que significa a herança? E o que ele quer nos ensinar quando fala das privações e do sofrimento do filho pródigo? Então, a herança desperdiçada representa os desprezos pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo, a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fástio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais e arde-lhe o desejo de ser bom e de melhorar-se. Entretanto, nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para as mudanças extremas. Faz-se necessário passar por um período de ajuste que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. O conhecimento espírita nos faz ver o momento preciso em que o espírito cansado de sofrer busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Esse momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade, para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Então, em várias parábolas de Jesus, a gente vê que ele fala, levanta-te e anda. Ele fala, caiu em si. Ele fala, levantou-se e foi. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que Deus sempre está para nos auxiliar, mas precisa que nós tenhamos a ação da mudança. Não adianta só a gente querer, a gente precisa também ter atitude. E quando que nós parecemos com o filho mais velho? Nós parecemos com o filho mais velho quando nós deixamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo falar mais alto. O filho mais velho não percebeu que tudo que é do pai é dele, assim como nós. Tudo que Deus nos deu, né? Tudo que temos é do Criador. Muitas vezes nós temos dificuldades para dividir, compartilhar ou se alegrar pelas conquistas do nosso próximo. O crescimento dos outros não nos diminui. A caminhada de cada um é individual e é rumo à perfeição moral. Não é rumo à riqueza deste mundo. Também, quando nos achamos melhor que os outros, tem momentos que a gente acha que a gente está sempre no caminho do bem e a gente se julga melhor do que o nosso próximo. E quando a gente se julga melhor do que o outro, nós estamos de olhos fechados para as nossas mazelas em que a gente precisa ainda se modificar. Então vamos ver o que eles nos dizem aqui. O filho mais velho ilustra na história contada por Jesus o exemplo do egoísmo. O egoísta insula-se de todos pela influência de seus próprios pensamentos. É orgulhoso e sectário. Separa-se dos demais porque se julga perfeito. Jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude, além da abstenção do mal, nele se descobre. É um cristalizado, não suporta as consequências dos desvarios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imaginando-se às portas do céu. Dista ainda dele um abismo, supõe-se um iluminado e não passa de um cego. Sendo assim, guardamos esse sábio conselho do benfeitor espiritual Emmanuel.
Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando aos outros. Então, se a gente tem alguma virtude, a gente tem que ajudar ao nosso próximo. E quem é o Pai? Pai é Deus, o nosso Criador, né? Mas Deus está sempre nos aguardando, de braços abertos. Sempre nos recebe com muita alegria. E Ele não se importa com o que a gente tenha feito. Sempre nos dá uma nova oportunidade, novas experiências, novas reencarnações. Sempre tem um banquete a nos esperar quando nós realmente mudamos. Quando nós aprendemos a amar com amor incondicional todos os seres da criação. Amar sem que haja uma condição para amar. Quando aprendemos que cada um tem seu momento para despertar, como o irmão mais novo. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, com compaixão, que compaixão é muito diferente de empatia. Empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente age de compaixão, nós estamos usando de ternura, né? Buscando minimizar o sofrimento do próximo. Esse banquete se refere também a tudo de bom que recebemos do Pai, desde o ar que respiramos, ao nosso planeta maravilhoso, aos nossos familiares, nossos colegas, nossos amigos, o nosso lar, nossos bens materiais, a nossa saúde, a nossa inteligência. Então, tudo isso faz parte do banquete que Deus nos promove. E tem momentos que nós não entendemos também como Deus age na nossa vida. Às vezes a gente não percebe que uma situação difícil, ele traz também grandes aprendizados. Eu estava refletindo esses dias que passei na frente de um lar de uma família que teve sua casa destruída pelo fogo, que é uma coisa muito triste, né? Mas aí a gente vê que aquela família saiu mais fortalecida, as pessoas se uniram, fizeram vaquinhas, se movimentaram para ajudar, e elas acabaram tendo uma casa bem melhor do que elas tinham antes. Então, quantas coisas boas acontecem através de um infortúnio? E o que queres nos ensinar quando fala sobre o trabalho? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele está nos falando que aqueles que trabalham para o Cristo, para o bem, com amor, têm abundância. Não quer dizer que essas pessoas não vão ter dificuldades, não vão ter expiações ou provações. Mas ele está dizendo que nós teremos mais força e coragem para suportar com mais facilidade. E que aqueles que às vezes estão iludidos, que têm conforto e boas condições, mas que muitas vezes ainda vivem um vazio existencial, uma fome de amor, uma fome de afeto. E aqui eu vou falar para vocês sobre uma história do livro Missionários da Luz, né? Que conta que André Luiz e Alexandre estavam no plano espiritual uma noite e receberam a visita de duas senhoras, uma mais nova e uma mais velha. A mais nova se chamava Esther e ela havia orado pedindo que auxílio, porque o marido dela estava morto, desencarnado, e ela estava muito triste porque ela achava que ele havia sido assassinado, mas a polícia, através das investigações, chegaram à conclusão que ele havia cometido suicídio. E eles prometeram que iriam auxiliá-la, né? Então, ela volta para o lar durante o sono e depois Alexandre e André Luiz vão até o lar delas. Chegando lá, encontra a casa delas, também elas, pelo fato de elas estarem muito depressivas, muito tristes, com a vibração do lar baixa, tinha vários obsessores no lar. E ele conversou com o benfeitor da casa, perguntando para ele sobre onde que Raul, que era o marido dela, estaria. E daí ele comentou que Raul estaria em um matadouro, né? Chegando lá, eles encontraram o Raul numa situação bem triste, sendo vampirizado. E eles o auxiliaram, levaram ele para um posto de socorro. Lá começaram os tratamentos para Raul
E Raul relatou que ele havia se suicidado, que ele havia planejado o suicídio dele. Ele comprou uma arma, deu um tiro no coração, jogou a arma longe para que todo mundo achasse que tivesse sido um assassinato. Por que que ele se suicidou? Porque ele conheceu Esther, mas Esther era noiva do amigo dele, Noel, e ele se apaixonou por ela. E ele resolveu dar para Noel pequenas doses de veneno até que ele desencarnou. E assim, ele acabou se casando com Esther, tiveram 3 filhos, ele foi um bom marido. Mas, apesar disso, a consciência dele, a culpa, fez com que ele cometesse o suicídio. E eles falaram para Raul: nós vamos trazer Esther para te visitar, mas você não vai poder contar para Esther tudo isso, porque ela pode ficar mais sensibilidade e sofrer ainda mais com tudo isso. Então, você vai ter que passar a imagem que você está melhorando para que ela fique bem, porque ela tinha os filhos pequenos, né? E levaram Esther até, novamente durante o sono, a se encontrar com Raul no posto de socorro. E lá, ela viu que ele estava bem, então ela voltou para casa mais animada, mais disposta. E assim, ela começou a melhorar a vibração do lar, os obsessores foram auxiliados, né? E com o passar dos dias, chegou uma senhora até oferecendo emprego para Esther. Então, o que a gente tira de proveito dessa história? Que mesmo Raul, que foi um suicida, que cometeu o homicídio, ele teve ajuda espiritual, teve ajuda dos benfeitores, né? Então, Deus age sempre para nos ajudar. Ele age através daqueles que oram por nós, através dos intercessores, dos benfeitores espirituais, pessoas que agem em nossas vidas, que nos trazem alento em formas de bens ou palavras de ânimo, conforto e otimismo. Os benfeitores, eles agiram também com ela com ternura e compaixão, porque eles sabiam de toda a história, mas não relataram aquilo para ela, para que ela não fosse ficar mais sensibilizada. Então, muitas vezes, a gente também é poupado de certas coisas, para que não nos faça a gente ficar mais debilitado ainda, né? E também, isso tudo não se resolveu em 1 dia, 2 dias. Eles tiveram que investigar o que estava acontecendo. Então, muitas vezes a gente ora e pensa que tudo vai se resolver de repente, mas a gente tem que ter paciência, porque as coisas vão se resolvendo da melhor forma possível, né? Paciência não significa a gente ficar parado, ocioso. Quer dizer que nós devemos continuar fazendo o nosso melhor com a confiança em Deus, que também vamos receber o melhor. E eu vou ler para vocês aqui a mensagem do livro Jesus e Atualidades, que se chama Jesus e Desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelado por conquistas mais importantes, vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora. Vez por outra, experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo, são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa lhe triunfar. Lhe triunfar. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina à altura e o volume máximo célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios, embates no seu meio social e familiar,
constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias e nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disto, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Então aqui ele fala, né, que nós também devemos agir assim, como a sequoia, aquela árvore que é enorme lá nos Estados Unidos, né, que ela chegou àquela altura e volume célula a célula, então pouquinho por dia. E que a gente nunca deve desanimar, tem que sempre seguir assim como Jesus, né? Com força e coragem. E aqui vou falar sobre algumas tentações nos dias de hoje. E uma delas é onde nós gastamos o nosso tempo. Então, o tempo também é a nossa herança, é a nossa riqueza que Deus nos dá quando nós reencarnamos. Nós temos aqui um período de tempo, 40 anos, 50 anos, alguns vivem meses, 100 anos. Nós não sabemos qual que é a nossa riqueza. Mas assim como o filho pródigo gastou toda a sua herança descontroladamente, sem critérios, nós também estamos enfrentando diversas seduções que nos afastam do que viemos fazer aqui nesse plano. Gastamos nossos dias com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, gastamos nossos dias com festas, diversões, perdemos tempo carregando mágoa, ao invés de criar pontes para se reconciliar, perdoar aqueles que estão conosco nessa jornada, e esquecemos de desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver as nossas qualidades e melhorarmos interiormente. E vou falar também um pouco sobre a internet, as redes sociais, que hoje está tão em alta, as séries, os filmes, os games, né? Então, nós recebemos muita informação, né, através da internet, de forma rápida, e passamos muito tempo usufruindo disso tudo. Tem muitos conteúdos bons, mas tem muitos conteúdos ruins também. Temos que discernir sobre o que usar e quanto tempo vamos dispor. Passamos tempo precioso vendo vídeos, jogando, vendo filmes, né? Assistimos também na rede social as pessoas, a vida das pessoas, e às vezes nós ficamos ainda comparando a vida delas com as nossas. E isso nos causa muito, para certas pessoas, muito sofrimento, porque vê que às vezes a vida não é tão interessante quanto aquela que a gente está vendo na tela. E também, não é porque nós estamos atrás de uma tela que nós podemos fazer o que nos der na telha, ou ver qualquer tipo de artigo. Nós temos que pensar, né, que mesmo assim nós temos que ver coisas boas. Não devemos também depender muito do nosso tempo com coisas fúteis. Nós reclamamos também de tempo curto, mas onde nós estamos gastando o nosso tempo e com o quê? Já perceberam que às vezes a gente entra no Face, no Instagram, e quando a gente se dá conta lá foram 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas do dia? Nós falamos também na nossa memória, que nossa memória anda curta, que nós andamos esquecidos, mas também nós recebemos um excesso de informação. Eu estive assistindo uma palestra de um professor de neurociência, que o nome dele é Pedro Calabres, e ele fez essa palestra sobre procrastinação. Procrastinação é o fato da gente adiar as tarefas.
Tipo, tenho a tarefa da escola, vou deixar para depois. Tenho roupa para passar, depois eu faço. Tenho tarefa da faculdade, depois eu vou fazer. Sempre deixamos para o último momento. Então, ele explica que isso se dá a diversos fatores, desde a nossa alimentação. A nossa alimentação ela é rica em industrializados e açúcares, desde a nossa rotina diária, o nosso sono e, principalmente, ao excesso de estímulo que recebemos hoje através das telas, que faz com que a gente deixe para depois tarefas importantes, né? Que ao nosso cérebro essas tarefas são chatas e monótonas. Para o nosso cérebro é mais interessante as coisas mais fáceis. Então, nós precisamos sim de distração, precisamos também de nos divertir, mas tudo com responsabilidade e equilíbrio. Um tempinho para se distrair não faz mal. E as dificuldades que nós encontramos, né? As dificuldades, no caso do filho pródigo, vieram para ele como fome e pobreza. Mas elas vêm para nós de diversos meios, né? Como doenças, dificuldades financeiras, problemas morais, desilusões, desemprego, abandono. As dores, elas chegam até nós para que nós possamos nos desenvolver moralmente, espiritualmente, expiar, purificar nossas faltas cometidas no passado ou como provações. E tem outro fator também, assim, que tem me preocupado muito, a depressão. Mas, assim, ultimamente está atingindo cada vez pessoas mais jovens. Eu trabalho na farmácia há mais de 20 anos. E de uns 10 anos para cá, como tem vindo receitas de medicações controladas para jovens de 13 e 14 anos, medicações para depressão e ansiedade. E eu fiquei refletindo, o que tem causado isso na nossa juventude? Um dos pontos é a baixa tolerância à frustração. Nós, pais, a gente procura dar de tudo para os nossos filhos, mas às vezes eles precisam do não, para que no futuro eles estejam mais preparados para as dificuldades. Também os jovens sentem tudo com maior intensidade, né? São mais intensos. Então, ao ver a vida dos outros nas redes sociais, que hoje todo mundo vive com celular, desde 2 anos já estão com celular, né, na mão. Então, eles veem a vida dos outros no celular, veem essas pessoas felizes, com dinheiro, tendo belas casas, às vezes usufruindo de festas e viagens, e a gente vê a nossa vida não é tão interessante quanto a dos outros. Se isso faz mal para nós, imagine para um jovem, né? Então, nós como adultos também temos que conversar com eles e mostrar que isso tudo que a gente vê na rede social não é real. Muitos fazem estúdio para tirar foto e tudo mais, e também ninguém fica postando nas redes sociais as decepções e os sofrimentos que passam na vida, né? Também para os jovens existe muita cobrança sobre o futuro, né? Hoje a gente tem espalhado uma cultura no mundo que todo mundo tem que ser bem-sucedido, tem que ter um diploma, uma boa profissão, carro, viagens, né? E não precisa ser assim. Também existe um padrão social de que nós temos que ser felizes o tempo todo, que a gente tem que estar sorrindo. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Nós vivemos de altos e baixos. Todo mundo passa por uma dificuldade, por uma tristeza. Isso faz parte da evolução do nosso planeta. E isso tudo é um peso muito grande que está sendo colocado nas costas dos nossos jovens. E como nós podemos ajudá-los, né? Ter um tempo de qualidade com eles. Não precisa ser muito. Quando nós estamos em casa com o nosso filho, que a gente tire meia hora de atenção plena a eles, que a gente brinque com eles, que a gente sente com eles. Isso é muito importante. Passar mais tempo com eles na natureza. A natureza, assim como a atividade física também, que é importante a gente motivar a eles a fazerem uma atividade física, eles fazem bem para o nosso físico e mental. Não é só para o físico, também para a nossa mente. Alimentação saudável também. Gente, quando a gente abre nossos armários, o que tem lá dentro? Às vezes miojo, doce, bolacha, salgadinho, salsicha. Essas alimentações são cheias de industrializados, cheias de conservantes. Isso adoece não só o físico, adoece também a nossa mente. Muito açúcar também adoece a mente.
Existem estudos comprovados já falando sobre a relação entre os alimentos e a depressão. E também nós temos que procurar conversar mais com os jovens, né? Perguntar como foi o dia deles. Tem crianças que gostam de contar, mas tem crianças que são mais caladas. Então a gente tem que ter criatividade e perguntar de uma forma diferente como é que foi, né? Mostrar para os jovens também que quando estão tristes, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ser triste de vez em quando, né? O que a gente tem que se preocupar, sim, é quando essa tristeza ela aumenta, quando ela toma grandes repercussões, quando eles se afastam de coisas que gostavam, quando se afastam dos amigos, quando se isolam. Então a gente tem que estar sempre atentos às atitudes para poder ajudá-los. E para vocês verem que sempre a depressão, a tristeza sempre fez parte da humanidade, que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele foi codificado em 1864. E ele tem um trecho falando sobre isso, que é a melancolia. Melancolia significa estado de grande tristeza e desencanto geral, depressão. Então, nós sempre passamos por isso. Então, tudo bem a gente de vez em quando estar triste. E vamos ver o que Françoise de Geneve fala para nós. Ela diz assim: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-os infelizes. Acreditai no que vos digo e resistis com a energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que o mantém cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, gente, a gente ter momentos de depressão, de tristeza, faz parte, todo mundo passa por isso, né? E ela já fala aqui, e que a gente tem que se manter forte, porque a gente tem a nossa missão aqui. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Então, aqui ela fala também, né, que vai vir para nós, né, os pesares, as inquietações, mas que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser corajoso para suportar. Que no momento parece que aquilo não vai passar nunca, mas passa, né? Chico Xavier falava, tudo passa, né? Tudo passa. Os momentos bons passam, assim os ruins também passam. Então, e que depois que a gente cumpre a nossa missão aqui, quando a gente retorna para o mundo espiritual, nós vamos ser recebidos pelos nossos amigos com alegria, porque a gente conseguiu cumprir a nossa missão. Então, essa é a minha reflexão para a noite de hoje. Eu agradeço a todos por me escutarem e desejo que vocês voltem para os seus lares com muita paz e muito amor. Que Deus os abençoe. Obrigada a todos.